Semana passada, nós tivemos um evento aqui na igreja, Fazedores da História. E vou contar um pouquinho nessa noite, começar essa noite contando um pouquinho da minha história, com todo esse movimento. Mas eu gostaria de saber quantos de vocês estiveram em algum momento durante o evento, que aconteceu de sexta-noite até domingo à noite, a gente ainda seguiu, né? Domingo à noite o Nick ainda esteve aqui ministrando para a gente, foi muito especial. Quantos de vocês em algum momento passaram por aqui no fim de semana passado? Levanta a mão. Amém. Então vai ser um pouco mais fácil de ter a empatia de vocês. Bom, esse movimento eu fui extremamente impactada por ele, né, 18 anos atrás. Faço parte dessa história, né, não sou, nunca eu e meu esposo nunca estivemos à frente dele, mas sempre fomos participantes ativos dele. Estivemos todas as vezes que estivemos no Brasil, sempre estivemos ativamente no evento. E todo esse movimento que começou talvez 18 anos atrás, um pouco antes, porque quando um movimento se estabelece, algo já está sendo revirado, mexido por algum tempo nas nossas vidas. Então, algo já estava acontecendo. Eu sou fruto de tudo isso, né? Desse movimento que aconteceu. E tanto que ele foi tão forte na minha vida, tão forte na vida do Robson, que não todas, mas muitas e muitas das escolhas que nós fizemos para a nossa vida foram baseadas em chamados de Deus dentro de todo esse mover de Deus, que se iniciou, vamos dizer, 20 anos atrás. Coisas que um homem se levantou e disse sim para o Senhor: eu quero pagar o preço por uma geração. Eu quero pagar, eu entrego a minha vida para isso, para ver uma geração transformada, para ver uma geração impactada. E realmente isso aconteceu. Nós vemos 20 anos depois pessoas, frutos por toda parte. Eu e meu esposo somos fruto disso. Tão forte que eu lembro que no momento, naquela época, nós ainda solteiros, né? Eu brinco, né, que a nossa prioridade não foi a gente fala, né, atração física, aparência, mas a minha preocupação, minha e do Robson, antes de namorar, era qual era o chamado dele. Qual era, eu dizia, quando nós sentamos, nós não sei, né, gosto de Tito, não, qual é o teu chamado? O interesse dele e o meu, e ele vai confirmar isso com vocês, ele queria saber se eu seria parceira dele nas loucuras do reino, e eu queria saber se ele seria minha parceira, se ele seria meu parceiro dentro de tudo isso, se a gente ia seguir, se a gente ia ser... se nós íamos caminhar junto dentro dessa visão. Essa era a nossa prioridade antes de casar. Isso era que nos interessava. Queríamos marcar nossa geração, mudar a história. Todo esse movimento fez com que eu não quisesse ser mais uma. E eu tinha certeza disso no meu coração. Eu não quero ser mais um. Eu quero marcar uma história. Eu quero mudar uma geração. Eu quero levantar. Eu quero fazer a diferença. E esse desejo sempre foi, tanto que nós nos guardamos, nosso relacionamento, começamos a sonhar com família, de que forma que nós queríamos os nossos filhos. E quando eu falo de tudo isso, de marcar, de gerar, de mudar, eu quero dizer que, às vezes, as pessoas pensam assim, então você e o Robson trabalham de tempo integral no reino. Não, eu e o Robson não trabalhamos de tempo integral no reino. E não passa por ter uma mente revolucionária e de querer mudar o mundo, não passa por eu ter que estar dentro de 4 paredes, eu digo, de ter um serviço de tempo integral. Nós, né, o Robson tem um trabalho secular, mas dentro disso nós ainda queremos revolucionar, mudar o mundo. Isso começou lá atrás. Tanto que a escola de dança, que hoje, né, eu coordeno, junto com a Aline,
Nós geramos ela dentro do movimento. O nome da escola Atos partiu do quê? Porque nós queríamos continuar escrevendo o livro de Atos, que não terminou. Partiu desse... Eu quero continuar escrevendo a história, eu quero que a minha arte escreva a história. E nós tínhamos o desejo que a arte, a dança, fosse referência na nossa cidade. Porque a nossa cidade sempre foi morta, 20 anos atrás, mortinha para a arte, para a dança. E hoje nós somos referência dentro da nossa cidade. Na arte, da dança, é dança cristã. Nós tínhamos esse anseio de marcar, de gerar, de mudar. E teve um homem que pagou um preço para sustentar essa visão ao longo de todos esses anos. Para que milhares de pessoas fossem chamadas, revolucionários, que quisessem mudar a sua história. E eu sou um fruto disso. Eu passava na minha adolescência madrugadas em oração porque eu queria mudar o mundo. Eu queria revolucionar e continuo querendo. Eu chegava a idealizar até a minha velhice. Eu pensava, eu quero que ser que nem os Kilstra, assim, de cabelinho branco, 70 anos, viajando o mundo, revolucionando o mundo, assim. Mas eu já vou voltar um pouquinho nessa história e não é sobre isso que eu vou pregar hoje. E eu vou voltar nessa história um pouquinho mais adiante. Eu quero falar hoje sobre a vida de Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus, e quando a gente lê o livro, quando a gente fala de Davi, e sobre Davi, todos os erros que ele cometeu, a gente fica pensando, nossa, um homem segundo o coração de Deus. Mas quando a gente lê quando a gente lê Samuel, quando a gente lê o livro de Samuel, a gente entende várias coisas do porquê ele era segundo o coração de Deus. Mas eu não quero propriamente falar da vida de Davi, eu quero falar de 5 pessoas que foram colocadas na vida de Davi. 5 pessoas nessa história toda maravilhosa que é a vida de Davi, que fizeram uma grande diferença na vida dele. E a primeira pessoa que eu quero citar é Samuel. E eu vou ler algumas referências, e se você quiser, você abre aí na sua Bíblia, no seu celular, lá em 1 Samuel 16:13. E Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Samuel era a voz profética sobre a vida de Davi. Samuel era um homem cheio de Deus. Samuel foi separado por Deus desde o seu nascimento. Samuel era conhecido em toda a região, em toda a terra, como vidente. Samuel ouvia Deus. Samuel era apurado nas suas palavras. Tanto que o rei Saul chegou até Samuel, por quê? Saul chegou a Samuel porque ele estava procurando suas jumentas. As jumentas, e ele disse, vá até Samuel. Samuel vai te dizer aonde estão essas jumentas. Assim Samuel era conhecido. Samuel era conhecido por uma extrema intimidade com Deus. Samuel conhecia Deus. Samuel ouvia Deus. Samuel simbolizava a unção de Deus sobre a vida de Davi. Nós, muitas vezes, daríamos tudo para ter um Samuel nas nossas vidas, né? Às vezes, eu queria, né? Um Samuel que me dissesse quem eu sou, que me ungisse, um Samuel. Encontro com a voz profética, né? Nós ansiamos, né? É muito gostoso ouvir palavras proféticas. Por quê? Porque alguém de fora vem e derrama no nosso coração. E esse foi Samuel na vida de Davi, obediente, temente. Aí a próxima pessoa que nós encontramos, nós vamos já para Golias. Golias foi o gigante de Davi.
Foi aquele encontro. Até Golias, Davi era somente uma promessa. Depois do encontro com Golias, ele recebeu autoridade. E o que me chama, nós vamos ler lá, e você, se quiser abrir, você pode abrir lá em 1 Samuel 17, do 32 ao 37, fala assim: Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de teu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu a pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso, e esse filisteu incircunciso será um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá e que o Senhor esteja com você. Quando Davi foi encontrar Golias, o que me chama muita atenção, porque todos nós vamos encontrar algum Golias ao longo da nossa jornada. Se você nunca encontrou, se você nunca se deparou com um gigante ou algo acima que você pensa que não vai suportar, algum momento você vai se deparar com ele. E o que me chama a atenção é que Davi, ele já estava preparado ao longo da sua caminhada, ele já tinha enfrentado um urso, ele já tinha enfrentado o leão, e o Senhor já tinha estado com ele. Não foi assim, agora tem um gigante de 5 metros de altura na minha frente. Não, ele já tinha enfrentado um de 2, um de 3. Ele foi crescendo no Senhor. Nós temos que entender que existem processos, né? E às vezes muitas pessoas falam que Deus nunca nos dá um fardo maior. Todos nós já ouvimos isso, do que nós podemos carregar. E eu creio que é exatamente isso que aconteceu ali com Davi, que prova um pouco disso. Deus vai nos dando provas. Quando chegou o diante, e Davi foi sendo provado a cada desafio que era colocado diante dele, quando Davi foi posto diante de Golias, Davi estava preparado. Então, o que eu te digo é que prepare-se, esteja pronto, o momento em que o gigante aparecer, e ele vai aparecer. O desafio, sabe para que ele vem? Para que você seja revestido de autoridade. Naquele momento em que ele aparece, a autoridade do Senhor vem sobre a sua vida. Então, esteja pronto, que quando o gigante aparecer, não seja o seu fim, mas que sim seja o degrau para o próximo nível. O gigante, a dificuldade, a batalha, não pode acabar com a gente. Ele tem que ser o degrau que nos leva a um nível de autoridade ainda maior. Próxima pessoa que eu quero falar é a respeito da vida de Saul. Terceira pessoa que eu quero citar na vida de Davi foi Saul. Raquel, mas Saul não tem nada de bom, né? Já conseguiu extrair algo de bom lá de Golias, né? O que tem de Saul de bom nessa história? Justamente nada. Brincando, né? Saul era o exemplo a não ser seguido. Saul, vamos ler lá, vamos ler primeiro a referência. 1 Samuel 18, do 5 ao 16. Quando os soldados voltavam para casa, depois que Davi matou o filisteu, logo depois, no momento do gigante, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul com cânticos e danças, com tamborins, com músicas alegres e instrumentos de 3 cordas. As mulheres dançavam e cantavam. Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido e disse:
Atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão o reino? Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. No dia seguinte, um espírito maligno mandado por Deus apoderou-se de Saul, e ele entrou em transe em sua casa enquanto Davi tocava a harpa, como costumava fazer. Saul estava com uma lança na mão e atirou, dizendo: encravarei Davi na parede, mas Davi desviou-se 2 vezes. Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor o havia abandonado e agora estava com Davi. Então afastou Davi de sua presença e deu-lhe o comando de uma tropa de 1000 soldados que Davi conduzia em suas campanhas. Ele tinha êxito em tudo o que fazia, pois o Senhor estava com ele. Vendo isso, Saul teve muito medo dele. Toda Israel e todo Judá, porém gostavam de Davi, pois ele os conduzia em batalhas. Saul foi tomado de uma inveja tamanha que o cegou, e a palavra fala que um espírito enviado da parte de Deus tomou posse de Saul. Tamanha inveja. Se nós formos olhar na história, no livro de Samuel, o povo de Israel, ele vinha de um tempo chamado tempo dos juízes. Fazia muito tempo que não havia um rei sobre o povo. E o povo insistentemente começou a pedir a Samuel que eles queriam um rei exatamente como todos os demais povos. Nós queremos um rei. Nós não estamos satisfeitos com os juízes, nós queremos um rei. Saul foi a resposta a um povo insistente. Saul não era o prometido, Davi ainda estava por vir, mas a insistência do povo fez com que Deus concedesse Saul ao povo. Tanto que mais tarde, se nós lermos todo o livro de Samuel, mais metade para o fim, fala que Deus se arrependeu. Por quê? Porque o povo insistiu, e quantas vezes nas nossas vidas nós insistimos por coisas que nós queremos e não é o tempo. Nós pedimos e queremos, e aí Deus faz assim, ó, tá aqui, ó. Tá aqui, toma, pega. Mas não era o melhor de Deus. Naquele momento, esse era Saul. E aí o que aconteceu com Saul foi que ele não sacou nada disso. Quando Davi chegou, ele se sentiu totalmente ameaçado. Em vez dele abrir espaço, assim como João Batista, que preparava o caminho, e quando Jesus veio, Jesus, pode passar que agora é a sua vez. Não, Saul queria o posto. E ele segue brigando com Davi. Se nós lermos todo o livro de 1 Samuel, ele segue naquele mata, não mata, não manda mais matar, até o fim do livro de Samuel. Até que ele, então, falece em batalha. Mas o que eu comento é inveja. Saul é o exemplo a não ser seguido. Sabe o que Saul não conseguiu fazer? Saul não conseguiu ser o pedestal para que Davi pudesse subir. Às vezes a gente para pensar, não, mas a inveja não toma conta da minha vida. Mas, queridos, quando o nosso colega de trabalho mais próximo está super bem sucedido e a gente não. Quando nossos amigos estão de vento em popa e a gente não decola, será que a gente consegue abençoar e dizer, seja muito próspero? No ministério, no trabalho, na família. Sabe, quando o seu irmão mais próximo compra aquele carrão e você não consegue dizer, cara, parabéns, porque você está andando, talvez, de carro milzinho e não deslancha. É ali que a gente vê onde está o nosso coração. Nosso coração, sabe como ele tem que ser? E eu quero que as pessoas a quem eu lidero, as pessoas na minha escola, os meus professores, eu quero que eles sejam muito melhores do que eu. E eu tenho certeza que eles vão ser. Eles estão numa nova geração de muito mais conhecimento e têm muito mais acesso do que eu tive.
Eu desejo no meu coração que a pessoa que anda, e sempre desejei, do meu lado, que é minha parceira Aline, eu sempre desejei que ela fosse muito melhor que eu. E eu não tenho problema de ser a última da fila ou a primeira da fila. Porque eu quero ser pedestal, para que o meu próximo possa subir. E isso Saul não conseguiu entender. Saul não conseguiu ser esse pedestal para Davi. E a inveja tomou conta. E aí ele briga com Davi até o fim da sua vida. Tenha pessoas. Quem são as pessoas? Quem está à sua volta? Sabe? Próxima pessoa que eu quero falar é sobre Jonatas. Jonatas aparece um pouquinho antes dessa referência que eu li de Saul anteriormente, lá em 1 Samuel 18, do 1 ao 4. Vou ler com vocês. Seguimos ainda lá em 1 Samuel. Depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi que Jonatas tornou-se o seu melhor amigo. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar à casa de seu pai. Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara o seu melhor amigo. Jonatas tirou o seu manto que estava vestindo e deu a Davi, com sua túnica e até a sua espada, seu arco, seu cinturão. Jonatas fez o quê? Aqui está Davi. Isso é teu. Aqui está. Jonatas era... Quando nós lemos o livro de Samuel, antes de Davi aparecer ali, Jonatas estava lado a lado, era filho de Saul, lado a lado com Saul, vencendo as batalhas, indo à frente, e ele teve várias vitórias, era um grande guerreiro. Quando Davi aparece, ele se encontra com Davi. No mesmo capítulo, 18, do 1 a 4, em que Jonatas cede a sua túnica, a sua espada, seu arco e seu cinturão. Nós seguimos a partir do 5, no mesmo capítulo, Saul se toma de inveja e o espírito maligno se apossa dele. No mesmo capítulo. Jonatas simbolizava a oportunidade, aquele que promove, aquele que nos leva mais alto, aquele que nos coloca, justamente o oposto de Saul, ele se prostra para que então Davi pudesse subir. Esse foi Jonatas. E ao longo de todo o livro de 1 Samuel, Jonatas vai aparecendo e vai falando da amizade dele com Davi, da forma com que ele foi ajudando Davi a se esconder, em tantas situações. Mas sabe o que? Jonatas era aquele que deveria ter tido a inveja. Se nós pararmos para pensar, eu sou o rei, que está o meu filho. Talvez na cabeça de Jonatas, eu sou o braço direito de meu pai. Quem é o próximo na sucessão? Jonatas. Talvez ele teria direito. Talvez ele... Jonatas, justamente aquele que poderia ter sido o maior concorrente ao trono, foi aquele que reconheceu a unção de Deus sobre a vida de Davi. A palavra fala que nós temos amigos mais chegados que irmãos, e nós temos, de certa forma, que ser intencionais. De todas eu vou citar ainda mais um, nós temos que ser intencionais com as pessoas que nós escolhemos andar. Com quem você caminha, quem você tem à sua volta. Sabe, nós nunca sabemos quem... Você já parou para pensar que você não sabe quem é que está sentado do seu lado? Você sabia que você pode estar sentado do lado do próximo presidente do Brasil? Governador, músico, artista, empresário, milionário, você não sabe. Eu tenho amigos hoje que não tinham o que comer e que hoje são milionários. Continuo tratando igual.
nós temos que oportunizar, nós temos que andar lado a lado e tratar um a um da mesma forma. Gerar oportunidade. Quem você tem ao seu lado? A quinta pessoa que eu quero falar é sobre a vida de Natã. Aí terminamos o primeiro livro de 1 Samuel, já estamos agora em 2 Samuel, e aí então Natã aparece. Nesse momento de 2 Samuel, 2 Samuel inicia com o reinado de Davi. No fim do livro de 1 Samuel, Saul falece, Jonatas falece. E aí, então, inicia efetivamente o reinado de Davi ali, começa a contar a história da caminhada dele. E aí Davi comete muitos erros, né? Como todos nós, talvez você nunca estudou a fundo, mas Davi comete sim muitos erros. E esse é um momento muito obscuro da vida de Davi, em que ele tomou a mulher do outro e matou o outro e concebeu um filho em adultério. Aí então chega Natã, lá mais ou menos na metade do livro, e aí nós vamos ler lá em 2 Samuel 12, do 1 aos 15. Eu não vou ler tudo, eu vou só ler o comecinho e daí eu vou pular para o 7. 2 Samuel 12. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, disse a Davi, ali ele conta uma história. E aí lá no 7 eu vou continuar. Você é esse homem, disse Natã a Davi. E continuou, assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu o ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei a você a casa e as mulheres do seu senhor, dei a você a nação de Israel e Judá, e se tudo isso não fosse suficiente, eu teria dado mais ainda. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova. Você matou Urias com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará de sua família. Pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias para sua mulher. Assim diz o Senhor, de sua própria família, trarei desgraça sobre você, tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã, pequei contra o Senhor. E Natã respondeu, o Senhor perdoou o seu pecado e você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Natã foi aquele amigo corajoso, aquele que diz as verdades, aquele que te mostra quando você está errado, que te sacode, que diz, cara, o que você está fazendo, por onde que você está indo? Olha o que você... Esse foi Natã, foi boca, Deus mandou Natã até Davi, para que Natã alertasse Davi, e Natã foi intrépido, entregou a mensagem de Deus a Davi. E aí, nesse momento, quando nós lemos esse capítulo e a história a seguir, nós entendemos um pouquinho do porquê Davi era chamado segundo o coração de Deus. Naquele momento, Davi se humilha e disse, eu pequei. E Davi, se nós seguirmos lendo a história, Davi chora o seu pecado. E o que de mais cruel, acredito, né? Porque o nosso Deus, naquele momento, no Velho Testamento, em outros tempos, o que é a pior coisa para um pai? É assim, ó, tira a minha vida, mas não tira do meu filho, não é assim? Que se uma situação acontece, aparece um assaltante ou qualquer coisa, tira a minha, mas poupa dele. E o que Deus disse, porque sabia que seria o que mais doeria em Davi, não, eu não vou tirar a tua vida, eu vou tirar do teu filho. E então, na história, Davi chora, Davi se humilha, fala que ele jejua por dias, ele chora por dias, e todos veem enquanto seu filho ainda estava vivo e ele adoecia. E no momento em que o filho falece, ele se levanta, seca as lágrimas, senta à mesa e vai comer.
Aí ele diz ao povo: mas o que aconteceu, Davi? Agora que o bebê faleceu, agora que o seu filho faleceu, você não vai chorar? Não, eu chorei enquanto eu ainda podia me arrepender do que eu te... Resumindo, ele disse: eu chorei enquanto eu ainda poderia me arrepender, consertar o meu erro, porque essa é a disciplina do Senhor. E ele aceitou a correção do Senhor. Enquanto havia tempo, ele chorou e jejuou. Quando o Senhor cumpriu a sua palavra, ele se levantou e disse: agora seguimos, o Senhor cumpriu a sua palavra. E aí então, Batseba e ele depois têm outros filhos, e um deles é Salomão. E a palavra, e nós, muitos de vocês sabem, Salomão foi um rei muito sábio. E a palavra fala logo naquele momento a seguir, e fala que o Senhor o amou. Deus viu o coração de Davi, e aí então deu um filho a ele, como foi Salomão, que foi um rei muito justo. E aí então nós vemos Natã como boca de Deus sobre a vida de Davi. Natã foi aquele que foi lá e botou Davi de volta no prumo. Depois de Natã, nasceu Salomão. Depois de Natã, Davi chacoalha e volta, e nós precisamos de Natã sobre as nossas vidas. Sabe sobre o que Natã fala? Natã fala sobre prestação de contas. Nós não queremos prestar contas da nossa vida. Nós não queremos que ninguém nos corrija. Nós queremos, E eu não estou falando isso que todo mundo vem e mete o dedo na nossa vida. Não é disso que eu estou falando. Eu quero saber se na sua vida você tem uma pessoa, só uma, não precisa mais que uma, que você ouve, que você escuta e que você aceita a correção. Uma só. Não precisa muita gente. Não estou falando de gente se metendo o bedelho na nossa vida. Eu estou falando de prestar contas, de permitir que alguém te conheça, que alguém saiba quem você é, que muitas vezes nem o nosso cônjuge sabe quem nós somos. E esse foi Natã na vida de Davi. E assim nós vemos Samuel, recapitulando, simbolizando a unção. Pessoas, todos nós almejamos e queremos ter, deveríamos almejar ter pessoas cheias de Deus à nossa vida, à volta. Nós vemos o gigante simbolizando a autoridade, pessoas que nos desafiam a ir mais longe, Isso que o gigante simboliza. Nós vemos através da vida de Saul o exemplo a não ser seguido, de termos pessoas de caráter à nossa volta. Exemplos, pessoas que não são invejosas. E logo vem Jonatas, que nos fala de oportunidade, sobre pessoas que nos promovem, pessoas que nos dão oportunidade, que nos levam mais alto, que nos desafiam. Nós vemos em Natã prestação de contas, pessoas com quem podemos abrir o nosso coração e se arrepender. E nós temos que ser intencionais com as nossas escolhas dos nossos relacionamentos, Nós falamos muito, eu e o Robson, que nós também temos que ser intencionais com os nossos filhos, ou mesmo nos relacionamentos que os cercam. Eu, pai e mãe, tenho essa vocação, eu preciso ser intencional. Preciso guiar ele e ajudá-lo nas escolhas das pessoas que o cercam, porque eu sei que nos meus filhos vai chegar uma certa idade em que a minha voz, em que aquilo que eu digo já não vai mais fazer, Ele vai escutar mais o amigo da escola. Eu preciso ser intencional e ajudá-los nesse processo. Nós temos que ser intencionais nas nossas escolhas e nas pessoas que nos cercam. Mas a minha pergunta hoje é:
Tudo isso a gente está falando, legal, ter pessoa ungida, confiável, tudo isso é muito legal, todos nós queremos pessoas assim na nossa vida. Mas a minha pergunta é hoje, quem você é na vida das pessoas? Essa é a minha pergunta para você. E aí eu quero voltar lá naquela história que eu contei de fazedores, lá no começo. Quando um homem escolheu ser unção de Deus, ter unção, ser boca de Deus, ser revestido de autoridade, ter caráter, dar oportunidade e ser um livro, e prestar contas, e ser uma pessoa confiável. Para que hoje nós vivêssemos isso que nós estamos vivendo. Aí a minha pergunta para você é legal, eu quero unção, eu quero ter pessoas ungidas. Você é a boca de Deus. Você está cheio de Deus. Você é ungido, você é essa pessoa na vida do próximo, porque eu quero sobre a minha, mas eu sou? Você está revestido de autoridade para desafiar alguém a ir mais longe? Você está revestido de autoridade? Você é um exemplo em caráter? Pessoas seguem você pelo seu caráter? Elas te seguem porque você tem um caráter irrepreensível, porque você busca uma vida em santidade? Você é pedestal para o próximo? Você promove, você dá oportunidade? Eu quero ter pessoas que me promovam, me deem oportunidade. Você dá oportunidade para o próximo? Você promove, você abençoa, você levanta, você dá a mão? Você ajuda? Você abre as portas da sua casa, Você é uma pessoa confiável, em quem as pessoas podem abrir o seu coração? As pessoas podem abrir o coração para você, que você não vai sair contando para todo mundo? Você é uma pessoa confiável? Você teria Deus aqui dentro a tamanho de poder corrigir quando alguém se aconselha com você? Você é essa pessoa? Nós queremos essas pessoas na nossa vida. Mas nós precisamos também ser essas pessoas. E aí, quando nós falamos de fazedores da história, nós estamos falando de um movimento que busca tirar as pessoas daí de onde vocês estão sentados, de meros espectadores, e passa a colocar essas pessoas aqui, do outro lado. É muito confortável eu sentar na igreja, receber a unção de Deus, ser ungido. Muito confortável ter alguém para desabafar, abrir meu coração, um pastor para me corrigir, alguém, um líder. Muito gostoso ter alguém que me empurra, pessoas de caráter, exemplo, lugar seguro. É muito bom estar sentado aqui, ter um lugar assim. Só que para criar esse local, eu preciso sair dessa cadeira e passar para o outro lado. Eu preciso deixar de ser um espectador e ser um protagonista dessa história. Será que eu sou o protagonista? Ou eu sou um mero espectador que adoro ter essas pessoas maravilhosas na minha volta? E aí, quando eu falo de movimento fazedores da história, que começou uma revolução há 20 anos atrás, 18, que foi a conferência instituída, nós estamos falando de uma geração, de um movimento que quer, que anseia tirar as pessoas das cadeiras de meros espectadores, do me dá, para protagonistas dessa história, para fazerem a diferença, que não queiram ser mais um sentado nessas cadeiras, que não queiram apenas a unção para si, que não queiram apenas um conselho, mas queiram dar o conselho, que não queiram apenas a oportunidade, mas estejam dispostos a dar a oportunidade, que estejam dispostos a abrir o seu coração, que estejam dispostos a ter caráter e pagar o preço para ver uma geração transformada. E eu
e eu continuo pagando o preço. E eu não digo para vocês que é sempre um mar de rosas, porque a gente passa na nossa vida por fases. Mas eu tenho certeza de que eu e a minha casa não só serviremos ao Senhor, nós vamos marcar uma geração, nós vamos mudar a história. Não me interessa se é de 5, 10, 20, não me interessa. Eu quero, eu e a minha casa, não vamos só servir ao Senhor, nós vamos mudar a história, porque eu quero ser essas pessoas. Amém? O grupo de louvor pode ir subindo. E eu gostaria que você começasse a pensar quem você é. Quem você gostaria de ser. Bem desconfortável, às vezes, sair desse local. Você vai ter que chorar muito. Sair desse local de espectador para protagonista. Mas uma coisa que eu, minha família, eu e o Robson, nós sempre tivemos no nosso coração. Nós temos uma vida tão curta. Enquanto eu estiver nessa terra, eu vou fazer valer a pena. Enquanto eu estiver aqui, eu e a minha família, me custe o que custar. Porque o preço, tudo vem com um preço. Agora, quando nós temos a certeza, queridos, de onde nós queremos chegar, quando nós temos essa certeza, eu quero dizer para você que o preço não é tão pesado assim. Porque um amor, ele brota aqui dentro, e esse tem que ser o seu desejo. O seu desejo, ele precisa ser: Deus faz brotar de dentro para fora. Tudo que alguém enfiar para você, para dentro da sua cabeça, isso não vai gerar frutos. Sabe o que gera frutos? É quando você experimenta Deus, e eu chorei muitas vezes. A minha adolescência, a minha juventude, e cada escolha que eu fazia ia me levando a um próximo passo. Cada gigante que eu enfrentava e que eu vencia me levava a um próximo degrau. E eu não me arrependo de nada para poder estar vivendo o que eu vivo hoje. Amém? Só que você tem que escolher por você, pela sua família, pelos seus filhos. E não é de dentro para fora, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. É algo que muda aqui, que é só o Espírito de Deus que pode fazer. Amém? Vamos nos colocar em pé? E eu quero dizer para você, primeira coisa que eu quero fazer com você, se você quer sair da cadeira, se você quer deixar de ser um mero espectador e se tornar um protagonista, vem aqui na frente, vamos orar juntos. Essa é a primeira coisa que eu gostaria de fazer com vocês, vamos orar juntos. Vem aqui. Eu quero marcar uma geração. Vem aqui à frente. Que o desejo do seu coração queime, para que você saia dessa cadeira, para que você seja um protagonista nessa história, que você seja cheio de unção. Deus, eu quero ser cheio, eu quero ser revestido da unção de Deus. Eu quero ser revestido de autoridade. Pode mandar o gigante, Deus, e eu vou empurrar. Caráter eu quero ser, eu quero gerar oportunidade, eu quero prestar contas. Paizinho, vem. Vem, Deus, vem. Senhor Deus, vem e tira-nos do nosso conforto, Pai. Senhor Deus, queima, Pai, é de dentro para fora. Espírito Santo de Deus, vem e queima, Paizinho. Queima lá dentro, uma chama, Paizinho. Um desejo, Pai, de ser, e não apenas de receber. De ser, Paizinho, vem. Vem, Paizinho, vem.
Vem, Paizinho, vem. Mais, Pai, mais. Mais de Ti, Deus.